Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela que adoraria ter indumentárias de Senhora do Tempo, Thaís Alves. Ai, minha Nossa Senhora de Galifrey, Você ficaria bonito com aquela gola. Muito, eu quero demais. Mas não quero essa do Victorious, não. Eu quero da Nossa Senhora de Galifrey. A branca, né? É, lógico. Mas é uma variação, não, mas o mais importante é que você quer uma... Porque hoje em dia na série moderna a gente tem aquela que é toda cheia de detalhinha, que meio é vazada, linda, é né? linda. Super bonita. Então, mas a gente abraça aquela coisa mais... Tosco pra mim não é uma ofensa, então eu vou usar. Pois é, tá aquela bom. coisa mais tosca que tinha na série clássica e que tem aqui em Time Lord Victorious, aparece bastante. Carnavalesca. Carnavalesco É a palavra. é o adjetivo. Não é verdade? Exatamente. E eu gosto de fantasia de carnaval, então pra mim tá ótimo. Tá Tudo tudo certo, ali, tudo tá em tudo casa. ali. Tá tudo ali, Pois gente. é. Lembra pra galera aí, conta pra galera o que a gente veio revisar hoje. Estamos aí fazendo os reviews de Time Lord Victorious. Sim. Dessa vez, viemos falar do livro The Knight, the Fool and the Dead. O Cavaleiro, o Tolo e o Morto. Exatamente. O primeiro livro de Time Lord Victorious, Primeiro inclusive. livro, exatamente, o Dr. Steve Cole, Sim. né? E vamos aí fazer esse reviewzinho delícia aí pra galera. Pois é. Afinal, este é o livro que mais trouxe informações sobre os Cthulhu e de tudo que a gente já teve até agora. É, porque a gente tá tendo só pílulas de Cthulhu. De Cthulhu. De Cthulhu aí ao longo de TLV até agora, né? Exato. E esse é o primeiro material grosso. Robusto. É robusto isso Robusto. de TLV que tem eles e eles são aí parte integrante e muito importante da trama toda. Eles são o grande vilão e a gente aqui finalmente conseguiu ter uma ideia maior do que eles realmente são. Sim. E como eles agem, como eles funcionam e tudo mais, né? Sim, sim. Não só isso, também é aí a apresentação de Brian the Wood, né? Oh, E mais uns outros personagens que a gente vai segurar pra, né? A gente já vai falar aí quase uma hora sobre isso, então no tempo que a gente vai falando na abertura tudo, né? É, mas o Brian realmente é o mais importante ali, né? O Brian e o seu Bolinha. O seu Bolinha! O seu Bolinha. O seu Bolinha! Não Cebolinha, Não. o seu Bolinha. Olha, não confundir, pelo amor de Deus. É, ele também tem um plano infalível, mas não é o mesmo plano infalível. É verdade, pode crer. Pois é, vamos só beber aquela água ali pra manter a gente vivo e Né, a gente não? já volta pra falar de The Knight, the Fool and the Dead. É isso aí, vamos lá. Pra já começar esse review lançando a braba, eu te pergunto, Fred Tô curioso, Pavão. porque você ficou... Tô fazendo um modrão aqui, né? Te pergunto, Fred Pavão. Pode perguntar. Se você fosse o doutor, qual companion você preferiria? Ah. Dalek Estrategista ou Brian the Wood? Não, Brian the Estrategista. Não, Dalek Estrategista. Dalek the Wood, né? Não, Dalek Estrategista, você tem que prestar atenção. É aquilo, já falei em Vamos lá. Já falei em outros nossos podcasts de TLV. Todo material de TLV que eu leio ou escuto, enfim, ou passo só uma olhada, ou vejo as imagens, Sim, sim. eu tento encontrar nele o novo estrategista pra Tá, preencher esse tá. vazio que ele deixou. Saiu uma Mas capa não nova, tem, você mas já não tá tem ali, ainda. né? Não tem ainda. Não. Até porque a gente ainda tem o estrategista aí mais um pouquinho de HQ, ele vai aparecer também Vai ali aparecer em vários nas lugares. coisas de bonequinho. É. Eu ainda vou ter muitos estrategistas por aí. Vai. O Brian, ele é um forte candidato, ele e o seu Bolinha. Eu gostei muito demais, deles. gostei demais. Mas Dalek Estrategista ainda controla meus corações. Olha, eu honestamente adoraria que o Brian entrasse na série como companion. Ah, A não ser que ele morra no final dessa a porra gente toda. não sabe, né, cara? O Brian, ele vai... A gente, por agora, né, a gente só leu sobre o Brian, mas a gente vai ouvir o Brian também, porque Sim. ele vai ser parte integrante aí da história com o Oitavo Doutor na Big Finish, né? Com certeza. Eu mas tô seria super uma curiosa. edição maneira mesmo na série. porra! Eu consigo, sei lá, eu imagino uma história dele com a doutora da Jill Martin, por exemplo. Nossa Saca? senhora. Porque ele é bem loucão. É porque o lance Alô, é que ele BBC. é louco, né? Então, cara, é muito legal. Gostei demais da personalidade do Brian. Mas vamos... De qual delas? Pois Porque né? ele fica oscilando, né, Ele cara? fica oscilando. Não, ele é... Cara, é sensacional. É. Mas vamos pelo Vamos começo, começar do começo, que não é o começo do livro. Exatamente. A BBC foi lá e nos enviou mais uma newsletter com pedacinhos do Data War. Lembra do Data Worm? Pois é, a gente conseguiu colocar ele aí, fazer ele ser parte de um podcast só dele. Sim. Né, que foi o conto dos Cthulhu e também o e-mail, né? Isso. Só que nesse caso foi só o e-mailzinho ali falando um pouquinho, não renderia um podcast inteiro. Não. Mas ele faz muito sentido pra coisas que a gente vai ler nesse livro. E também nos futuros. Não, que, sim, mas que ficou, por hora... que ficou subentendido, porque ele já começa falando, vamos falar sobre os grandes vampiros? Então Sim. vamos falar sobre eles. Ele fala, né, que lá no arquivo de Islos, mais De uma novo, vez, Islos sendo falado. o planeta Islos está aí
aparecendo. Que é o grande planeta arquivo que a gente imaginou, né? Aqueles arquivos de repartição pública. Isso, exatamente. Quilômetros e quilômetros e quilômetros de gaveteiros. Gavetas, exatamente. E aí ele fala ali dos grandes vampiros e tal, e ele introduz um elemento que aparece, então, no livro, né, do Night of the Undead. The Night of the Undead. Já apelidei já pra ficar mais fácil, que são as coffin ships. Ah, sim, nave caixão, achei muito maneiro. As naves caixão, né? E ele também fala dos Bloodsmen. Como você traduziria Bloodsmen? Ah, são os... porque é homens de sangue. De sangue. Mas não é homens de sangue. Eu traduziria como, sei lá, os sanguinolentos. Se eu fosse o sanguinolento. Sanguinolento. Porque, vamos lá, ele fala um pouco sobre os grandes vampiros, porque a gente sabe que eles vão ter atuação aí, né, em parte dos Dark Times. A gente sabe que eles estavam presentes lá, tem naquele... Quando a gente fez aquele do apanhado que contava das raças todas. Isso, exato. E aparece um pouquinho de coisas vampirescas ali no Monsters Beauty. Isso. Não aparece necessariamente os grandes vampiros, mas a gente sabe que tem aquela aliança vampírica. Com o Nono Doutor, né? Isso tá rolando bastante com o Nono Doutor. E o lance é que a gente vai ser introduzido a várias coisas vampirescas que fazem parte dessa aliança. Então a gente tem, por exemplo, os cucurbitas. Lembra que são aquelas naves... Que são naves vampiras. Isso. Elas são naves vivas que é sangue. Exatamente, mas elas são naves vivas. Aqui, ele fala, né, que tem os coffin ships, são essas naves caixão, que são as naves de transporte e provavelmente de guerra dos grandes vampiros e da tripulação deles, que nem sempre são vampiros. Não. Às vezes são só pessoas controladas por eles, os famílias, né? Seriam os é. Rainfields deles, os né? No caso do Drácula, que tinha o Rainfield. Muito bem colocado. E aí, eles são chamados de Bloodsmen. Então seriam pessoas aí... talvez controladas pelo sangue, ou tem aquele lance do Blood Bond, né? Tipo, vinculadas ao sangue dos vampiros. Isso, exatamente. Eu traduziria como sanguinolento só porque eu acho esse som legal. Eu gostei bastante, e aí tem um link, justamente depois dessa frase, pro livro do All Flash's Grass. Isso, e a gente sabe que é o livro que vai ter o Nono. E o Nono, lá na Monsters Beauty, também tá tendo contato com os vampiros. Pois né? é muito importante lembrar que o Nono, diferente de todos os outros personagens, ele tá presente majoritariamente só em 2 lugares. Monsters Beauty e All Flash's Grass. Ele vai aparecer nesse livro, já tô adiantando um pouquinho o final. Sim. Ele aparece ali nos últimos segundos, nas últimas palavras, quase. Isso. E ele tá vindo diretamente da aventura de Monsters Beauty. Dos porque eventos. o All Flash's Grass... cronologicamente falando pro 10º, ele é depois desses eventos. Exato. Então, beleza, o 9 ele vai estar em All Flash's Grass, porque o All Flash's Grass é o 8, o 9 e o 10 juntos. Exato. Então qual é a ordem? Ele vai isso. sair do Monsters Beauty, provavelmente ele vai roubar uma nave dos grandes vampiros lá, uma nave caixão, Isso. e vai parar nos Dark Times aqui, Com onde certeza. vai desembocar esse livro, o final do livro, né? Que a gente ainda não sabe como que isso vai se dar. E uma outra coisa legal também que tem nessa newsletter é que ele é falar do Rei Vampiro. Isso, exatamente. E aí também tem um linkzinho aí nessa parte, né? Que joga para um arco antigão, o arco da série clássica, State of Decay, Quarto Doutor. Que é justamente o arco com os grandes vampiros. Com os grandes vampiros. Então ele foi lá atrás, né, pra pegar a referência daí. Então é muito legal como as coisas estão se conectando a fatos estabelecidos já do cânone, né? Sim. Não só da série clássica, né? A gente sabe que, por exemplo... De tudo. A gente tem aí o 10º, ele tá nesse frenesi louco de eu sou o campeão do tempo, eu faço o que eu quero, eu sou o deus do tempo, Time Lord Victorious. Ele já Isso é por conta dos eventos lá de Waters of Mars. Sim, vale lembrar aqui, caramba. já que a gente tá falando de posicionamento na cronologia, a gente tem, né, pra Time Lord Victorious, né? A ordem de eventos pro 10º é Defender of the Daleks, que a gente ainda nem terminou. Não. Depois do Defender, ele vai fazer as coisas de Waters of Mars. Isso. Vai começar a entrar nessa pilha errada de eu sou o cara que controla tudo. Os eventos de Waters of Mars vão gerar as rachaduras no tempo que aparece ali, não da Amy, mas sim aquelas da Unity. Da Unity, ali gente. Do teatro imersivo. Da Brigadeira, da Kate. Isso, que tem lá... A Unity tá investigando esses rasgos no tempo. São 4 videozinhos incríveis, inclusive. E provavelmente também o que vai ter no teatro imersivo, né? Isso, na experiência. Que essas rachaduras só existem por conta dos eventos de Waters of Mars que ele mudou ali com a Adelaide, que é a personagem, a companion da vez. Isso. E depois, aí que começa a abrir essas rachaduras no tempo e tal, que rola o The Night of the Dead. Por isso ele tá nessa pira louca de mudar as coisas e vou impedir a morte de existir e tudo mais. Que ele tá nessa pira de tipo, eu vou conquistar a morte sim, eu sou vitorioso sim, ninguém me segura. Né? Vencer. Ninguém me segura, nem eu mesmo. Né? Nem meus outros eu. Nem meus outros, ele fala myself, né? Inclusive, é bem interessante.
Então, assim, a gente pega um 10º doutor não tranquilinho, Nova York. É o 10 pilha errada já. A gente tá na derrocada, nos últimos momentos. A gente tá, assim, já naquela fase em que... É quase a I Don't Wanna Go, né? Já tá muito perto de I Don't Wanna Go e nem parece mais o 10º. Pois é, inclusive... Porque ele perdeu muita coisa, né? Ele já não tá o 10º... Foi o que você falou, né? O boa gente, felizão. Ele não já tá... Porque o 10º, ele tem essa fase, né? Ele começa meio... Ele é meio escrotinho, né? Porque ele... Depois que ele larga a Rose, né? Que ela vai pro universo paralelo. Ele fica com a Marta, aí ele tá meio amargurado, ele fica num... Não tá tão legal, e depois quando ele fica com a Dona, ele meio que estabiliza. A Dona melhora muito ele. A Dona melhora muito ele. E aí, por conta dos eventos ali, do lance da Dona ter que apagar a memória e tal, isso meio que vai quebrando mais ele. Quebrou ele, né? Demais isso. E aí a gente vê que nos especiais, né, que esses especiais de 2009, é justamente onde ele tá mais quebrado, até que culmina justamente ali no I Don't Wanna Go, que ele se sacrifica pra salvar o Wilfred e tudo mais. E que ele tá nessa período de eu sou fodão, né? Pois ele oscila muito entre eu sou fodão e, meu Deus, eu não quero ir, não é justo comigo. Ele tem muito isso, que ele não acha que o que acontece, né, o fato de ele ter que regenerar e tal, é justo com ele. Isso, então ele tá dentro deste livro já nesse Nessa sangue fase. Nos olhos. Então isso que tem que deixar bem estabelecido. Pois é, e isso também é bacana, porque durante o livro, a gente tem alguns momentos que ele quase solta o I Don't Wanna Go. Sim. E tem um momento em que ele considera regenerar pra ajudar na trama. Exato. Ele pergunta, se eu regenerar aqui, eu consigo fazer tal coisa. Eu vou usar energia pra não sei o quê, pra não sei o que lá. E eventualmente, claro, né, a gente sabe que não rola, mas ele considera isso. Ele considera. E é interessante ele pensar I don't want to, né, a frase acaba não terminando, mas você vê como ele já tá com essa ideia fixa de tipo, pô, não quero ir, eu não vou, não adianta, ninguém vai me tirar daqui. Sim, como diria o 11 em Day of the Doctor, ele sempre fala isso, né? Ele sempre fala isso. Esse cara só fala isso, né? Mas vamos aí pro que interessa, que é o livro em si. Todo livro começa com alguma frasezinha de efeito, né? Ele tem aquela frase pra abrir. Quote. E no caso, o quote eu vou falar em português, tá? A morte é um grande mal, e os deuses a julgaram assim, pois eles escolheram não morrer. Essa frase é uma frase de Aristóteles, mas na verdade quem falou primeiro foi a Safo, poetisa grega da ilha de Lesbos, né? Ela era uma poetisa e tal, e isso é o que Aristóteles disse sobre a interpretação dela. E você vê que o tema da morte vai permear toda a obra de cabo a rabo. TLV brinca muito com esse lance da morte, né? Sabe o que eu acho interessante? Esse livro, ele começa com essa citação, né, de, enfim, pensamento grego e tudo mais. Isso. Mas uma outra coisa que é muito presente nele são passagens bíblicas, ou referências bíblicas, né? Sim. A gente tem tanto elementos ali de mitologia / filosofia grega. Sim. A gente tem um pouquinho sobre o conto de fada, né? Porque a gente vai ter um pouquinho de Irmãos Grimm. E a gente vai ter, que é muito em legal, momentos pesados, referências de mitologia bíblica. Bíblia, com muito certeza, legal. Quando chegar a hora aí a gente fala, mas sim, esse livro é todo permeado pelas questões filosóficas mesmo, né? De morte e vida. Isso, filosóficas que estão analisando a morte, né? Porque a morte sempre é um negócio que mexe muito com o ser humano, né? A gente nunca... Como a gente não entende o que vem depois, sempre é todo mundo pensando sobre isso. E não só isso, né? Já pensando em termos de Doctor Who, a gente está num mundo onde a morte é constante, presente e normal. Porém, constantemente driblada. Sim. Inclusive isso é falado aqui também. Em termos de Doctor Who, com certeza, né? De enganar a morte e tudo mais. Só que eles estão ali num universo, num momento do mundo, em que a morte é vista como uma coisa nova. Tipo assim, caralho, ninguém morria, agora todo mundo tá morrendo e é por causa desses caras. Lembra do Monsters Beauty? Tem justamente isso, que o Médicos fala, o Supremo não existia isso, tipo, do nada, ninguém sabe direito como funciona. Tá rolando um negócio e ninguém tá entendendo o que tá acontecendo, né? Então é muito interessante. E aí a gente corta aí pro prólogo, que é muito bom também, né? Porque vai introduzir a personagem principal, tirando o doutor e o Brian, que é maravilhoso. Ouso dizer que os principais nem são eles, é ela. É ela, né? Ela não é nomeada aqui no prólogo. E aí o que acontece é que nós estamos no planeta Destran e os Cthulhu chegam lá pra passar a sentença deles. Né? Assim como naquele continho. Isso, né? Eles chegam... como eles operam? Eles chegam no lugar, passam um julgamento, vai embora. Fecham a data ali. Quanto tempo você vai ficar aqui? Eu acho que vai ser uns 40 anos aí, tá de boa, tchau. É isso que eles falam. Eles matam todo mundo, é um planeta que é todo agrícola, né, agrário. Sim. Ele fornece para vários sistemas ali em volta. E aí nós temos essa garota que tá super assustada, porque o pai já foi morto, a mãe tá prestes a morrer também. E ela ouve a sentença dos Cthulhu falando, vocês terão 40 verões, 40 anos, né?
E ela é pega por eles. E a gente não vê mais nada, é isso. Na verdade, a gente vê um negócio, que a gente vê o lance dos dedos deles. É verdade. Que isso é uma coisa legal, né? É mais um elemento novo que a gente não conhecia. Porque os Cthulhu, eles têm aquelas vestes, né, que ficam flutuando, né, voando e tudo mais. Eles têm os tentáculos e até no continho é falado que... Eu não sei se foi no continho? Acho que foi. Que fala que os tentáculos deles são meio de pedra. Isso. Né? E aqui a gente vê que os dedos deles são descritos como diamantes cinza, né? Tipo isso. pedra, eu vi como granito, né? Algo assim. E são 6 dedos, e não 5. São 6 dedos. Não sei se isso vai ter alguma relevância, mas eles destacam muito isso, então talvez tenha. Chama-se Carelli, né, gente? Todo mundo tem polidactilia, né? E aí a gente entra na história em si. Você entrevistou a Carelli, né? Eu não entrevistei. Eu conheci casualmente entendi. na Editora Abril, quando eu trabalhava lá. E ela tinha 6 dedos mesmo? Não. Você não viu o pé dela? Não, eu vi o pé dela. E ela não tinha 6 dedos. Lenda urbana, né? Lenda urbana. Tipo, mas dos Cthulhu não é lenda urbana, eles têm 6 dedos mesmo. Não, isso é real mesmo. E a gente entra na história de fato, né? Nós temos 16 capítulos nesse livro e 3 interlúdios entre eles, que são muito interessantes. É um livro relativamente curto, né? É curto, é bem rapidinho. Bom, pra resumir, a gente não vai ficar capítulo por capítulo, tá, gente? Ideia geral. Até porque esse não é um livro, como a gente falou, não é um livro grande. Você mata aí numa sentada de uns 2 dias no máximo. Isso. E não é um livro extremamente caro. Não, hoje em dia, como tem a opção aí de e-book, né? Muita gente tem e-reader, tipo Kindle e tal. Kindle. O Kindle só vai lançar vida, inclusive, dessa amo. vez. Então, porque a gente não teve que esperar, né? Senão a gente tem que esperar 40 anos pra chegar. 40 verões até chegar o livro. Com a pandemia. Com o sistema de correio brasileiro. Vixe, Maria. Então, hoje em dia tem essa facilidade. Você pode comprar a versão digital e ler. Recebe na hora. Né? A gente sempre indica comprar porque tem que, né? Vamos dar grana pra BBC pra entender que a gente quer mais coisa. Pra BBC não quebrar também, porque do jeito que tá. Mas sempre tem um jeito de pegar emprestado por aí, né? Também, você pode pedir pros seus amigos. Por isso a gente não vai falar tudo, porque é legal vocês terem algumas surpresinhas também. Não, gente, eu acho que assim, a experiência da leitura ela é riquíssima. Sim. Tem muitas coisas que vão passar batido nesse review. Isso aqui é um review. Você tem que ler pra você sentir o review da ideia geral. O que tá acontecendo e tudo mais. E a gente corta aí, então, pro 10º Doutor. Ele tá ali no planeta Andália ou Andalia? Como você leu? Andália. Andália? Eu tipo pensei... Sandália. Aliás, tem dois planetas nesse livro que o Andália que eu li, mas eu li Andália certinho. Eu li Andalia. E aquele que parece... Andale. Como é que é? É o... Ai, cara... Parece mortadela. Mordila. Mordila. Eu li a Mordila e eu só conseguia ler mortadela. Enfim, né, gente? É mordela, é mordela, né? Sandália e mortadela. É isso. E o doutor chega, assim, dentro de uma tumba, na verdade, né? Ele não chega sei lá, num local aberto. Ele chega num local fechado, tem um cara meditando ali, ele faz as considerações ali iniciais e tudo mais. E quando ele sai lá fora... Ele descobre sai lá dentro? Sai lá fora, né, Thaís? Ele vê que é um planeta com 2 sóis, isso eu achei interessante. E cada um de uma cor. Um vermelho e um quase azul. Esse lance ficou jogado, né? Tipo, então, 2 sóis. Eu não sei, mó veja, novamente. Novamente. Tatooine e tal. Tatooine, mas... Mas Tatooine os dois eram iguais, eram sóis normais. Não era da mesma cor. Era veja, da mesma cor. Não sou especialista em astros, né? Mas eu acho que tem uma coisa a ver com isso. Quando o sol fica vermelho é porque ele tá pra morrer. Eu acho que é alguma coisa assim. Eu acho que tipo, tem 2 sóis no lugar e um tá muito jovem e um tá muito velho, até pra fazer essa brincadeira com morte também. Porque quando o sol tá ficando vermelho é porque ele tá pra morrer. Eu não vi isso. Que legal a sua leitura. Eu acho que é isso. Sim. E aí, né, ele fala, tô aqui, tempos sombrios, não sei o quê. E... ele tem muito... Nem devia estar aqui, mas tô aqui. Nem devia estar aqui, mas tô aqui. E é interessante como o 10º Doutor, o tempo todo ele tá pensando assim, nossa, mas por que se chama Tempo Sombrio? Se tem coisas tão legais acontecendo aqui, tá sol, tá normal, tá tranquilo. Inclusive, mais pra frente no livro, tem uma hora que ele fala assim, por conta da menina, né? Ele fala, não deveriam ser tempos sombrios, devia ser tempos luminosos, mais áureos, né? Do mundo, porque você traz a luz e um monte de coisa e tal, não sei o quê. Exatamente. Então, ele tinha uma ideia dos tempos sombrios, e eu também, tá? Que era tudo tipo, escuro, devastação. Não, tipo, a vida continua. Pra mim, tempo sombrio... A vida continua, não. A vida isso. Ela nunca deixou de ser. Puxando aí de novo o lance bíblico, já que a gente vai falar muito hoje, pra mim, tempos sombrios era tipo terra vazia e sem forma, sabe? Pré-moldagem de terra. Não, ali já tem várias civilizações. Muito depois de Éden, gente. Não, aí é muito antes de Éden. É verdade, é verdade. E ele fica ali pensando ali, tipo, que ele já encontrou algumas raças daqueles tempos. E aí ele cita os Exilons, isso é de Death to the Daleks, com o terceiro doutor, com a Sarah Jane. Relativamente perto. Tá perto nos nossos reviews. Ele fala dos Eternos, claro, já mega conhecidos.
Arachnos ele também cita, e os Jaggeroth, que é de Cidade da Morte. Sim, que é aquele cara de papel bolha. Plástico bolha. Exatamente. E aí ele fica pensando, né? Por que ele não deveria ir pra lá, apesar do Cloister Bell da TARDIS, né? Do sino do claustro. Né? Da TARDIS. Ou alarme de merda, como eu gosto de chamar. E o sino está tocando desde que ele entrou naquela fratura no tempo. Então, tá aí a explicação. De novo, Isso. A gente sabe por que essas fraturas, rachaduras existem, por conta da merda que ele fez em Waters of Mars. Isso. Ali, olha que interessante. O Waters of Mars acontece, ele cria uma linha paralela por conta do lance da Adelaide. Isso. Adelaide se mata em rebeldia, a rebeldia dele. Isso. E esse ato dela se matar e não morrer como uma heroína cria as rachaduras no tempo. Isso. Aí Beleza. A gente vai lá pra... Não, calma. Antes, quando ele tá entrando na TARDIS, o que ele encontra? Um Woody falando que a música dele tá acabando. Isso. Aí, beleza, ele vai entrar na rachadura e tal, vai parar aqui. E nesse livro a gente vai ter um outro Woody. Não é o mesmo Woody, aquele não é o Brian. Não. Mas a gente vai ter um outro Woody aí permeando a aventura dele. Pois é, então os Woods estão presentes aí na vida do doutor. E de repente ele tá ali na praça, céu aberto, não sei o quê, e do nada desce uma nave. Sim. Do absoluto nada. E aí vem uma voz de inteligência artificial e fala: vocês têm medo dos Cthulhu? Então, os Cthulhu... Voz de Siri. Os Cthulhu, então, já estão por aí. Já tem fama. E as pessoas desse planeta já conhecem também a treta toda. Porque a voz fala assim, mais de 4.000 mundos já receberam a visita deles, não sei o que lá. Mas nós oferecemos uma alternativa. Você tá com problema de morte? A gente tem a solução. É exatamente isso. É um texto muito... Live Shroud. É um texto muito de publicidade mesmo, né? Eu me senti representado. Pois é. Venham comprar a Life Shroud, nós oferecemos pra vocês essa solução, não sei o que, não sei o que lá. É o manto da vida. É o manto da vida, não sei o que. O manto da vida, Shroud. Né? O Santo Sudário não tem a ver com as Shrouds também? Aí eu não sei, eu teria que fazer uma pesquisa mais acurada. Mas eu acho que é isso mesmo, é o manto da vida. Mas é isso, basicamente é um traje que em tese te protege do julgamento, ou ainda, da dádiva, entre aspas, dos Cthulhu, né? E ela tá vendendo essa coisa. E aí ela fala assim, caso vocês não saibam, há 2 anos os Cthulhu julgaram o planeta Destran. Tá aí nosso prólogo. Sim. E essa aqui é a criança, ela usa a palavra child, e o nome dela é Estinei. A Estinei é a nossa protagonista. A Estinei é a menina que vai estar presente em praticamente todas as cenas aí e que vai, muitas vezes, desafiar o doutor em algumas questões e tudo mais. Sim, só voltando ao lance do Shroud, dei uma pesquisadinha rápida aqui, e sim, o Santo Sudário é Shroud mesmo. Pronto, é isso aí, em inglês tá é Shroud of Turin. Olha aí. Que é o Sudário de Turim ou o Santo Sudário. Então, sim, é o Sudário da vida. Viu como tem muita coisa bíblica nesse livro, cara? Tem muita coisa. E, por exemplo, Estinei, eu até tentei procurar o significado, mas a única coisa que veio é Destinei, que é destino em francês, né? Então, sim. é a palavra destiné. E ela vem de destra, né? Destiné. Então, pode ter essa relação, Destiny's Child, aquele negócio. Não, porque ela é a criança do destino. Ela é a Destiny's Child. Né? Exatamente. Tá. Ela parece mesmo. Não é? E aí, a galera cai no papo, tipo, nossa, vamos comprar, não sei o que lá. É a cura, né? É aquele lance a gente vai estar protegido e de repente... o efeito Reanimator, que eu chamo. Em Reanimator, a gente tem... Gostei. Quando o Herbert West cria o soro do Reanimator, enfim, a pessoa morre, ele bota, a pessoa volta. E o lance é que o Herbert West trata a morte como uma doença. Ele fala, toda doença tem uma cura. A morte era a única doença que não tinha cura. Eu desenvolvi essa cura, que no caso é o soro, né? E aí, obviamente, pra quem leu o conto e ouviu os filmes, a gente sabe que dá merda, mas aqui é o Life Shroud, né? O sudário da vida e o manto da vida. Ele é meio isso, entendeu? Tipo, é assim, você tem não tinha esse problema, não tinha essa doença chamada morte. Isso. Não tinha nem doença, né? Não. E aí agora tem. Mas beleza, relaxa, a gente tem a solução. Tá de boas. Só paga o que a gente precisa, todo mundo sai feliz e vivo. Exatamente, né? E aí, assim, a galera compra e não demora muito pros Cthulhu chegarem. Falou, que bagunça é essa aí, cara? Acabei de dar um negócio, já estão quebrando? Os Cthulhu vão lá e passam a sentença pra eles e a população inteira morre. E acabou. Mesmo com os trajes, né? E aí o doutor fica bolado nessa história, tipo, peraí, alguma coisa está acontecendo, né?
E é aí que a gente também é apresentado ao Brian, porque o Brian, né, o Brian Wood... E Sr. Bolinha. E Sr. Bolinha, ele chega bem no meio da apresentação e ele ataca a Estine bem ali no meio. É que ele é um assassino contratado, ele é um... Ele é um freelancer. É um freelancer. Ele é tipo tradutor, né? Freelancer. Tradutor da morte. Com a diferença que ele só traduz e ele só mata. De recompensa, né? Isso. Um assassino pago. Gente, ele mata por dinheiro, é isso. Não tem... Apareceram vários em Doctor Who. O Wood faz com grana, né? Mas, enfim. Não, mas às vezes não é grana, sei lá. É verdade. Pode ser outra coisa. É outra recompensa. Eu tenho a impressão de que ele gosta. Então, porque justamente tem esse lance da personalidade zoada dele. Porque ora ele é tal qual qualquer Wood, né? Gente boa. E ora o seu Bolinha toma conta e ele vira um psicopata do caralho. E é muito legal, né? Quando isso acontece. E aí o doutor vai atrás dele, começa uma baita de uma perseguição, porque o Woody quer ir atrás da menina e o doutor quer ir atrás do Woody. Aí fica aquela coisa que ele pega pra capar, aquela loucura. E no meio desses eventos vem um flash na cabeça do doutor, assim, bem rapidinho, nada. E o que aparece? Capitã Adelaide Brooke, 1999-2059. Isso, eu acho que, pra quem não leu as outras obras de TLV e tal, é pra setar, tipo, isso é depois de Waters of Mars. Isso. Porque os eventos de Waters of Mars já aconteceram, porque a Adelaide tá ali na cabeça do doutor. Entendeu? Então é só pra falar, beleza, isso é depois de Waters of Mars, né? E aí, beleza, rola essa puta de uma perseguição, uma loucura. Depois, lá no meio da praça, o doutor acha horrível, né? Porque fica um cheiro de carne, aquela loucura. Cheiro de morte, né? E ele se sente muito, muito mexido com tudo isso. E no que isso acontece, a gente vê os Cthulhu conversando com o doutor. Lembra no outro podcast que a gente falou, será que os Cthulhu são uma entidade só? Porque eles concordam entre si? Nesse que a gente vê bastante ou treta. Tem diferença? A gente aqui descobre que tem diferença. Primeiro que aparece uma Cthulhu. E uma outra coisa, né? São diferentes e eles têm, tipo, anseios diferentes. Porque tem um que aparece que tá com uma fome desgraçada. Exatamente. Que fala, Aí, por exemplo, primeiro ele fala com essa cultura que é fêmea, aí depois aparece um mais forte e mais alto. Então que a gente... o que tá com fome. Isso, então a gente vê que eles têm formas diferentes, diferenças de tamanho até, e também de personalidade. Isso também é bacana de ter sido delineado aí, porque é a primeira vez que a gente vê. Então sua teoria tava certa, porque lembra no continho, eu fiquei me perguntando, eu acho que eles estavam ali deliberando, mas era uma coisa só porque sim, era só pra constar. Como se fosse uma mente coletiva. E você falou, eu acho que eles estavam, assim, ali rolou um acordo por e aí acaso. Todos eles conconcordaram. Isso tinha razão, isso mesmo. Foi por acaso mesmo, porque aqui eles são diferentes. E aí a gente vê o título do livro acontecendo, porque ele fala assim, nós já te conhecemos, Little One. Os Cthulhu chamam ele de pequenino. Os Cthulhu chamam todo mundo de pequenino, porque no contra eles também chamam a mulher de pequenina. Isso. E é muito legal porque aí vem o cara maior, né? E ele fala assim, você acha que é um cavaleiro, Knight, que vem ao resgate, mas tudo que eu vejo é um tolo, Fool. Cercado pelos mortos, The Dead. The Night, The Fool and the Dead. Eu achava que The Night, The Fool and the Dead eram 3 pessoas. Acho que todo mundo tava jogado pra isso, né? Eu achava que o Knight ia acabar sendo o doutor. O tolo, talvez o Brian, ou essa menina que a gente nem sabia que ia ter, né? Um personagem solto. E o Dead ia ser, talvez, todo mundo que tinha morrido. Isso, exatamente. Mas é bem legal a gente ver essa delineação aí de outros Cthulhu e o título. Sim, em dado ponto também o Dead é o próprio doutor, né? O lance dele, porque hora ele morre, ele quase morre, aí não morre. A menina que nunca morre também. Isso, e que exatamente. no final morre. Mas será que morre? Morreu, mas passa bem? Morreu, mas passa bem? Né? Não sei. É essa história. E aí, logo no comecinho, nós temos o primeiro interlúdio, que eu fiquei muito feliz. Sim, esses interlúdios são legais, são coisas que são jogadas ao longo entre os capítulos, assim, soltos. Mas que tem ligação. Que eles, entre si, eles se ligam. Nós temos aí a Bárbara. Aí, quando apareceu a Bárbara, já... Puta que pariu. Ninguém tá esperando isso. Ninguém tá esperando o primeiro doutor aparecer. Nada, imagina. Porém, não é nos eventos de TLV, isso é muito importante. É só um... É um adendo. Dizer. É um bônus. É um bônus. É porque, assim, eles querem contar essa historinha dos irmãos Green, e aí, pra ser legal, tem como se fosse esse flashback de quando ele era o primeiro doutor. Mas o primeiro doutor não tá nos tempos sombrios, não confundam. A gente corta, então, né, pra Bárbara conversando com o primeiro doutor durante os eventos de A Nursery Child, ali, né, na Cave of Skulls, que é a caverna dos esqueletos, das caveiras. Das caveiras, que é onde a Susan
bota uma caveira num pau e taca fogo e fica... Maravilhoso, né? E aí, né, começa essa história da Bárbara contar do conto dos irmãos Grimm. Que qual que é o lance? O conto é o padrinho... Como é que é? O padrinho morte. Que Godfather Dead. Godfather Dead. Godfather Dead, isso mesmo. Que o lance é o seguinte. Tinha um cara que conseguiu enganar a morte. Ele tinha 12 filhos e mais um a caminho. Mas ele não podia alimentar esse filho e ele quer um padrinho. Aí ele encontra Deus, não dá certo. Ele encontra o demônio, também não dá certo. Ele encontra Deus, não curte Deus, porque ele fala, não, Deus deixa passar muita coisa ruim. Não quero. Aí ele encontra o demônio e também é uma parada meio assim, tipo, não, você também... Você só decepciona a humanidade. Decepciona todo mundo, tô de boa. Aí e a morte é tranquila. Porque a morte, ela não mente, né? A morte é justa, né? A morte é transparente. Você sabe o que esperar dela. Não, é porque a morte, ela não tem... Você não tem jogo com a morte, né, cara? A morte... Não. Quer dizer, até tem, né? Bom, tem o doutor tem. Não, e tem filme da morte jogando xadrez e tal, mas não é esse o ponto. Tipo, a morte... Por mais que isso soe bizarro, a morte é justa. Tipo, a morte não escolhe a quem. A morte chega pra todo mundo. Ela é democrática. Tipo, a morte ela chega pro rico, chega pro pobre, chega pro branco, pro índio, pro negro, pro asiático, pra todo mundo. Pra todos. E pros alienígenas. Pros alienígenas, né? E aí ela fala assim, beleza, eu quero que você seja o padrinho do meu 13º filho. E a história pausa por aí, nesse primeiro interlúdio. O fato de ser 13 também me deixou meio... Opa! Maravilhoso, né? Apesar de não serem 13, mas enfim. Pois é. Depois disso aí, a gente vai direto ali pra Mortadela. Cara, parece... Mordila. É Mordila, mas a minha cabeça, ela leu errado várias vezes. Mordila é um planeta que os Cthulhu tem meio que como um templo, né? Uhum. É como se fosse uma passagem do mundo deles pro mundo daqui. Quase como... Não é o portal, mas é tipo... É o pedágio. É o meio do caminho. Isso, é um planeta... É o graal da viagem deles. É um planeta sagrado pra ele. E ali em Mordila acontecem várias coisas. Por exemplo, o doutor fica malucão. Porque ele vê umas inscrições na parede. Ele pira, cara? Não, ele fica muito louco. Isso é engraçado, porque lembra que eu falei lá atrás, quando a gente começou esse negócio que eu falei, pô, Cthulhu lembra muito Cthulhu, que eu até errei. Claro. E aí, beleza, tem os tentáculos também. E eu não acho que seja à toa isso. Também acho que não é à toa, E aí, nessa hora, porque ele tá lendo umas paradas e ele começa a pirar. É muito Lovecraft. É muito Eldritch, tipo, você lê e você fica insano. Tipo, isso. A loucura toma conta de você e você fica perigoso e tal. A gente tá vendo... Maravilhoso Lovecraft Country, agora. Recomendamos. E tem muito isso, né? Tipo, essas passagens das pessoas loucas e tal. Em qualquer livro do Lovecraft tem isso. Tem. E eu não sei, não tô dizendo que é isso, mas me lembra muito. Tem cheirinho bem forte de Lovecraft, sim. Ele fica insano, ele fica maluco. Até o Woody tem que intervir, né? O Brian falou, eu tive que te apagar, porque senão você ia entrar na loucura e você não ia mais voltar. Né? Quando você vê que o psicopata com 2 personalidades é o cara mais são do rolê. Pra você ver, né? É esse o ponto em que chegamos. Pra você ver como o doutor não é muito resistente a algumas coisas. Sim, claro. Né? E aí ali eles são perseguidos por uma série de monstros e coisas malucas e tal. E eventualmente eles conseguem entrar lá num dos corredores de Mordila e vem um robô. Esse robô ajuda eles a fugir. E eles conseguem sair dali, mas foi bem por pouco. E dentro desse robô estava ninguém menos que menina Estinei, não é verdade? Novamente. E aí eles conseguem escapar dali e tudo mais, eles vão pra Tardes. Só que Nikki, eles estão Esse é um robô de escavação, né? A mining, né? De mineração. É. E eles estão lá na Tardes, não, vamos fugir, vamos embora, não sei o que lá. Quando eles vão desmaterializar, vem um Cthulhu. Culturão. Então, pra você ver, e isso vai acontecer de novo com a Estinei mais lá pra frente, eles aparecem, tá? Então, é porque eles estão no encalço dela. Tipo assim, eles estão farejando ela e, como eles são seres hiperpoderosos multidimensionais, eles aparatam. Nada entra na Tarde. Tá aqui mais uma vez. Mas isso aí tá caído, né? Tá caído, né? Já caiu por terra, né? E eles falam assim, você roubou a garota de nós. E isso é meio que uma alucinação, porque o Brian não tá vendo ele ali, não tá vendo esse Cthulhu. Ele fica meio confuso. E quando o doutor vai tentar responder, o que sai da boca dele não são as palavras que ele quer falar, e sim um monte de coordenadas. Caraca, isso é muito doido. É muito legal. E aí o Wood, ele consegue decodificar as coordenadas e ele tem fala... a bolinha que traduz as coisas. E aí ele fala, essas coordenadas são de Andalia. Andália, enfim. E aí a gente corta já pro segundo interlúdio, que é muito legal. Que não a gente fica... Aí, beleza, vai continuar sendo com o primeiro Susan e Bárbara. Não. Só que não, o interlúdio continua
muito tempo depois, com Rose e Nono. Exatamente, né? E a Rose tem um pesadelo e tudo mais, e aí o doutor, deixa eu te contar então uma história, porque ele tá no pé da cama da Rose quando ela acorda, né? E aí ele puxa a história da onde parou. Da onde a Bárbara parou, muito legal. É legal porque a gente descobre que o doutor só conhece essa história por causa da Bárbara. Porque a Bárbara contou, tanto que quando ela tá contando, ele pede, não, continua contando aí. Porque ela fala assim, desculpa te incomodar com essas coisas. Ele, não, por favor, continue. E aí o Nono contando ali pra Rose, né, que beleza. A Morte é o padrinho da 13ª criança e esse menino, né, ele faz eventualmente 18 anos. E aí a Morte fala, beleza, você fez 18 anos, eu vou te dar um presente. Você vai ser um doutor, ele fala doctor. Um médico. Mas é médico, né? Você não vai precisar fazer faculdade, você só vai precisar de uma coisa. Eu tô te dando essa erva. Uhum. E você vai ajudar as pessoas. Folha de Brasil. Yggdrasil. Phoenix Down. Phoenix Down. Quando você for curar a pessoa, se eu aparecer na cabeceira da cama, ela tem cura. Uhum. Mas se eu aparecer no pé da cama, é porque acabou. Eu Faz vou levar ela, aí, eu vou levar ela. E assim, ele espalhou a fama dele, não sei o que lá, ele curou um monte de gente. E aí o rei ficou sabendo desse cara. Uhum. E ele tava doente. O rei, no caso, não o cara. E aí ele falou assim, chama o cara. E o cara foi lá com a ervinha dele, bababá, tchu. Só que quando ele chega lá, a Morte está no pé da cama do rei. Ele falou, meu padrinho, ô meu padrinho, quebra essa aí pra mim. Né? E ele meio que desobedece a ordem do padrinho dele, ele vira a cama de forma que o rei... que o pé da cama fique pro lado e o lado fique pro pé. Isso, dá a erva pro rei e o rei de fato melhora. Porque veja, a Morte, ela falou, eu tenho que se eu estiver no pé, deu ruim, se eu estiver do lado, deu bom. Aí ele fala, beleza, ele só vira a cama, pronto, agora você tá do lado. Ele enganou a Morte. É a primeira vez que ele enganou a Morte. E aí... a Morte confiava nele, de boa, deu fama, deu muitas coisas por aí. Gente, a gente tá falando a Morte, mas aqui é tudo no masculino, é como se fosse o Morte, tá? Porque é o padrinho Morte. Padrinho, mas é porque pra Godfather mim Death. é a Dona Morte da Turma da Mônica. Isso, mas aqui é sempre o Morte. No o puro osso. Aqui é o puro osso do Billy Mandy, não a Dona Morte. Exatamente. E ele dá um puta esporro no menino, tipo, seguinte, isso podia ser um ponto fixo no tempo. E se você estragou tudo? Não pode. Então, por isso que o fato da escritora, enfim, ter pego justamente esse lance, ter pego o conto que tem 13. Do Green, Por isso que eu acho que não é à toa, entendeu? Porque a gente tá falando sobre não é à toa zoar mesmo. Ponto no tempo fixo. Isso. 13 pessoas. Sim, 13 filhos. A Morte sendo driblada. Isso, entendeu? Tem tudo a ver, né? E aí depois passa um tempo e a filha do rei fica doente. E o rei fala, se você curar ela, você pode se casar com ela. Só que a Morte tá de novo... E a Morte já tá boladaça. No pé da cama, já tá com cara de bravo, com certeza. E aí a Rose pergunta, e aí? E aí acaba o interlúdio, a gente vai saber só depois. Aí eu já tava assim... Vontade de caçar o resto, né, pra ler. Bom, e aí a gente vai pra um dos pontos mais legais pra mim, né, eu falo do filme, louca, do livro. Que a gente vai conhecer a nave Polythrope da professora Phalomax. Que o lance é o seguinte, a Estinê... Phalomax não parece nome de balada? Phalomax, tudo. Sabe, tipo, Vila Mix, Phalomax. Tá, entendi, entendi, muito bom. E aí a gente descobre, então, que a Estinê, ela não estava sozinha esse tempo todo. Aquela apresentação que rolou lá no Planeta Andalian foi toda orquestrada pela Phalomax. E a nave que elas estavam era a Polythrope, sim. E a gente entende, né, qual é a relação entre elas, que a Estinê já foi pega pelo Escuturo 2 vezes, que a Phalomax salvou ela essas 2 vezes. Elas são partners, né? E a gente descobre também que esse traje que a Estinê usa não é exatamente funcional. Assim, é pra dizer... Era mentira. Tipo, tá vendo? É esse traje que tá fazendo ela não morrer, viu? Tá tudo certo. Só que na verdade não. Na verdade é algo nato dela. Isso, porque o que acontece? No que eles chegam na nave, o Brian já atira na Estinê. Todo mundo... porque lembra, o Brian, a função dele era essa. Era matar só que ele ela. não consegue. E aí, beleza, até então pode ser pela roupa. Isso. Só que não. Atira nela e ela não morre. Como era de esperar. Como era de esperar. E aí todo mundo, porra, você sabia que não sei o quê? Você sabia ou não sabia? Aí ele fala,
Eu quase tinha certeza. E foda-se, ele não tá nem aí pro sentimento. Tipo, ele tava ali... O trampo dele era matar ela e tudo mais. E aí a gente descobre que o traje era uma farsa, que na realidade a Phalomax tinha um pai que era cientista, que estava desenvolvendo um traje, e a Phalomax tem um traje pra ela, que é maiorzinho do que o da Estinê, e esse traje dela funciona, mas é porque tem os cristais que fazem funcionar. Isso, e o lance é o seguinte, ele não deixa ela imortal. Não é assim, ela quer dizer que se ela tomar uma facada ela não vai morrer. Não, ela vai. Isso protege só do gift dos Cthulhu, só da dádiva dos Cthulhu. Se alguém atirar em você, já era. Qualquer outro tipo de coisa que te mataria... Tira o fato de você estar com uma armadura, isso pode proteger de algumas coisas. Isso. Mas, sei lá, se a pessoa te jogasse no mar com peso no cimento, você ia morrer afogado. Isso, exatamente. Mas se o Cthulhu chegasse pra te dar ali um beijinho da morte, não ia rolar nada. Exatamente. E aí rolam várias coisas. Por exemplo, o doutor dá uma comida de rabo na Phalomax, fala, então você tá vendendo uma solução que não é verdadeira. Então, só que fala, né? Porque os cristais são... Isso, porque ela fala assim, não, o traje funciona, só precisa do cristal. O problema é o cristal. É assim, o traje funciona, o dela não tá funcionando porque não tinha pilha. Inclusive, o Brian fala isso, né? A pilha vem separada. Pilhas não inclusas. Né? E o Brian, quando ele atira na Estinê e ela não morre, ele fala, ela é uma aberração da natureza. Então, assim, não é natural. Ela é uma criança que é imune à morte. A child immune to death. Por que eu tô focando na palavra child? Você já sabe. Você já sabe, mas vou falar depois, só. Né? E dentro dessa treta toda, a gente tem um outro personagem, que é o Charles Cole, que em tese é o empregador ali do Brian, só que lá pra frente a gente vai ver que o Charles Cole não é uma pessoa não, né? Um alien, porque ele tem aqueles rabinhos onde ele se apoia, ele tem um olho só, né? Ele é um alienígena, e que ele não é tão legal assim no fim das contas. Bem, ele é um cara que contrata assassinos de aluguel, né? Não é mesmo. Exatamente. E aí a Phalomax explica que, tipo, a gente só precisa dos cristais, eu vendo os trajes pra gente conseguir financiar a pesquisa pra fazer as coisas. Então, na verdade, ela não é do mal. Ela só é meio mercenária. Ela é oportunista. Ela é meio mercenária. Tudo bem. Pergunta assim entre nós. Você não achou a Phalomax meio parecida com a River? Não fisicamente, porque obviamente ela tem pele de cor roxa, não sei o que, mas na personalidade. Então, é porque esse lance do cunning, né? Tipo, ela é malandrona, ela sabe se virar, ela tem sempre a resposta na ponta da língua. Tudo bem, é esse arquétipo de personagem feminina. Eu achei bem parecido, assim. A primeira impressão que eu tive dela, ainda mais por chamar Professor, né? Tá. Aí que eu fiquei mais ainda, tipo, ai meu Deus. Lembra um pouquinho. Tem um quesinho de River Song e tudo mais. Que eu gosto de chamar de um quesinho de Benny, né? Não de River. Exatamente. A River tem esse quesinho por causa da Benny, né? Desculpa, é verdade. Bernice Summerfield, maior que River Song. Não, isso não é uma competição, mas eu tô falando o que ela fez antes. Né? Exatamente. E o Charles Cole, ele tá nessas de tipo, quer dizer que suit, o traje não funciona, então você tá me enganando, que não sei o que lá. Então, dado o momento, ele faz eles trabalharem na nave dele e tudo mais, porque ele se sente enganado, né? E aí, o que acontece, né? A gente sabe que as coordenadas mostram que os Cthulhu vão pro planeta do Charles Cole, que é Skalitai, dali 2 semanas. Então, o Charles Cole falou assim, bom, vocês têm 2 semanas pra consertar essa porra desse traje e salvar o meu planeta. Bilhões de vidas. Tô pagando, cara. Tô pagando. E aí a treta fica tensa, porque eles ficam ali trabalhando juntos por um tempão. Mas antes temos o último interlúdio. E esse, pra mim, é o melhor. Não, e esse é maneiro porque esse tem o Brian. Sim! Nós temos aí o 8º doutor e o Brian. Outra coisa que é muito importante falar, que a gente não falou até agora, quando o Brian aparece, ele fala que ele chegou ali com outro doutor. Isso. Eu não sei exatamente em que momento ele fala, mas ele fala assim, eu cheguei o doutor aqui... pergunta, né? Como você chegou aqui? Ele fala, eu cheguei com outro doutor, só que olha que curioso. E ele até fala, eu cheguei também numa tarde, ele não fala tarde, tipo, na nave dele, mas era diferente dessa. Então, só que é engraçado, porque ele chega com o 8º, até porque a história dele em áudio vai ser com o 8º. Isso. Esse interlúdio ele tá com o 8º. E o 10º não lembra, né? Não. É que, tudo bem, passou tanto tempo que
vai, é ok, é Teve uma guerra do tempo no meio. Pois é, então beleza, tudo bem, mas ele chegou com o 8º. A gente vai passar esse pano. Não, mas porque a explicação é essa mesmo. A impressão que a gente tem é que o Brian foi um companion real do 8º, tipo, por um tempão. Então talvez, vamos ver, se fizer sucesso ele tá fazendo, talvez a Big Finish sempre dá um jeito de fazer isso. BF. Vai botar mais de Brian aí. Só traz, BF. Vai ter série do Brian, só traz, que a galera já ama, né? E aí, na verdade, essa versão do conto, né, que é a continuação, o final, tá um pouco diferente. Porque o 13º filho não é filho, é filha. Viu por que eu acho que tem a ver com o doutor? Ah lá, é a doutora, cara! Não, é um análogo à doutora, né? Claro. E, de novo, né, histórias, elas são mutáveis ao longo do tempo. Porque ainda mais essa... Ainda mais tradição oral, exatamente, né? Exatamente. Então, quer dizer... e a gente corta lá pra onde parou. A filha do rei está doente. Eu prometo a mão dela em casamento pra você se você curá-la. Foda-se que é mulher. Ela se apaixona aqui na história. Adorei essa inclusão, assim, achei bem legal eles não terem mudado só porque é mulher. Não é o filho do rei, né? Foda-se, ela se apaixona do mesmo jeito. E a doutora vai lá e comete o mesmo erro, ela vira a cama de novo. E a morte fala assim, é? Aqui não, papai. Aqui não, mamãe. Mamãe. Come te papo, come te mama. Exatamente. E aí ele leva a doutora agora, né, que é o mesmo personagem. A doutora que é o mesmo personagem. A médica. A médica ali num corredor infinito de velas. E tem umas velas maiores, tem umas velas menores. E aí ele chega numa vela bem pequenininha que já tá quase terminando. Aí a morte fala, tá vendo essa vela aqui? É você, é a sua vida. Vou apagar essa merda. Eu vou apagar essa vela. E aí acaba o conto. Tipo, ela morre mesmo. Sim. A doutora ali do conto, né? E o doutor, ele fala assim, a morte, ela pode sim ser enganada. Sim. Na vida. Isso é o que o doutor falando faz. Já com o Brian, né? O 8º já falando com o Brian. Qual a moral da história? A morte pode sim ser enganada, é só você ter persistência, porque afinal tem várias formas de se virar a cama. Pois é. De enganar a morte. Pois é. Devo lembrar que isso também é muito interessante de vir da boca do 8º, porque aí você pode pensar, não, mas enganar a morte é só regeneração. Sim, a regeneração de driblar a morte. Isso. Mas o 8º doutor, depois desses eventos, porque isso são os últimos segundos dele, isso. Ele engana a morte, porque o 8º doutor morre. De fato. Ele morre naquele lance na nave com a menina. Em carne. Aí ele cai em carne, e quem traz ele de volta, ele já estava morto, quem traz ele de volta e dá ali o coquetelzinho de carne pra ele, é a galera ali da Uhura e tudo mais. Grande Uhura. Então, assim, ele enganou a morte, quer dizer, ela enganou a morte dele. Pra ele, exatamente. Então, assim, dá mesmo. Sim. E de várias maneiras. Sim. Porque o doutor tem várias maneiras de enganar. E não só o doutor, tipo, em Torchwood a gente tem a manopla lá que traz de volta. Isso, exatamente. Vale lembrar que no primeiro interlúdio, o primeiro doutor fala que eu e Susan já enganamos a morte algumas vezes. Então, mas calma aí. Polemiquinha, não. Polemiquinha. Mas aí eu já não acho que é regeneração, não. Acho que assim, tipo, a gente já se enfiou em um monte de buraco, e tipo, de confusão, e quase morreu, e aí a gente conseguiu, não morrer. Reverter a situação. Não, eu acho que aí já não tem isso, Reverter a polaridade. Ele reverteu muito a não. polaridade ali, né? Tá. Mas, assim, é um texto que faz a gente pensar, e tem que entrar a teoria aí no meio também. Sim. Porque TLV tá aí pra isso, né, gente? Sim. É pra fazer a gente questionar várias coisas e bolar teorias, inclusive sobre coisas que foram estabelecidas recentemente na 12ª temporada, por exemplo. Não é a primeira vez que a gente tá achando que tem algum envolvimento de coisa de Timeless Child, inclusive aqui, né? Quando Child. Tá na cara. Não é na cara, mas... Tá quase na cara. Mas faz a gente lembrar que ela minimamente. Regenera várias vezes. Sim. A teoria da vez é que talvez a menina aí, a Destiny, ela seja a Timeless Child, ou minimamente algum colega de planeta da Timeless Child. Com certeza. Mas lembrando que os Cthulhu passaram o julgamento ali, ela é a última filha de Destran, então... Até aí o doutor era o último galifreyano. Até aparecer vários outros, né? Não sei, de novo, isso é só teoria, o livro não diz isso. Não. Mas não é à toa, eu acho que é pra fazer a gente ter esse nó dessa... será? Com certeza. E aí a gente já passa pra parte final aí do livro, que é a solução, entre aspas, né? O doutor bolando uma solução pra tentar se livrar dos Cthulhu. Que é a bomba anti-Cthulhu, bomba de vida. Anti-Cthulhu, e a resolução do problema. E enquanto eles estão trabalhando ali na Polythrope, mexendo no traje, a gente entra em termos mais técnicos, né? Então tem todo aquele lance que a Falomax diz que os cristais, o planeta Mordila,
que tem os cristais, é onde ela minera os cristais. Ele é como se fosse um conduíte para as energias que os Cthulhu usam para matar. Um poço de energia da morte que usa cristais. São... É engraçado, a gente tá lendo, só consigo imaginar. Eu imagino que deve ser tipo um fosso que tem essas pedras em todo lugar. E essa energia da morte emana desse lugar. E aí, como esse lugar é irradiado por essa energia, quando a menina foi lá e arrancou, a Falomax arrancou a pedra, essa pedra tá carregada de energia tá imbuidíssima. Culturística. Isso. Entendeu? E não só isso, né? Os Cthulhu utilizam esse cristal pra dar a sentença. Se eles conseguirem reverter o lance do polaridade cristal, a polaridade do fluxo do cristal, eles conseguem fazer o oposto do que os Cthulhu fazem, que é dar a vida. Sim. Né? Então, é isso. Dar a morte, no caso. Eles vão dar a vida porque eles vão inverter a morte. Isso, é inverter a dádiva dos Cthulhu, que é dar a vida, ou manter a vida. Não tem, na DC não tem equação antivida, que é tipo a equação anti-morte. É exatamente isso. E a gente também descobre que a Falomax é parecida com a Estinê, porque ela também é uma sobrevivente do julgamento dos Cthulhu do planeta Eloi. E aí, então, essa hora... Fala aí você sobre isso. Essa hora é muito maneira, porque... Não, calma, sou primeiro, né? A Thaís, cada um fez a sua pesquisa, né? Isso. E a Thaís viu que Eloi parece que é... Explica, eu não entendi direito. Em grego é isso aí, muito bem? Ele tem um significado latino e outro grego. O latino é escolhido. Chosen. O chosen, o escolhido. Escolhida. E do grego é aquele que fala bem. E a gente tem que lembrar que a Falomax tá vendendo lá o suit. Então ela tem é uma lábia. pessoa eloquente, que fala bem, que sabe se apresentar. Pois é, a Thaís viu esses dois significados, né? De Eloi do latim e do grego. Eu, por minha vez, eu achei que Eloi parecia muito com uma outra que eu tinha visto. E eu tinha visto mesmo, porque... A gente tem aí em coisas bíblicas e religiosas, a gente tem muito o lance do Elohim. Elohim é Deus, é hebraico pra Deus. Né? Assim, mas é Deus num sentido amplo, tipo, Deus Criador, Deus Todo-Poderoso. É esse tipo de Deus, porque eles têm vários nomes pra Deus, né? Tá. E Eloi também é Deus, só que aí já é em aramaico. Olha aí. Um é em hebraico, outro é em aramaico. Legal. A gente tem essas coisas sendo ditas em dois momentos na Bíblia. A gente tem em Mateus 27:46, né, que Jesus, ele tá... ali, enfim, falando, né, na cruz, meu Deus, por que você me abandonou, né? Sim. Meu Deus, por que me abandonaste? E aí é o Eli, Eli, lemar sabachthani. Olha. E aí Eli também é Deus. E aí, a outra passagem, que é em Marcos 15:34, é justamente Eloi que ele fala. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Olha aí, que legal. Que é a mesma coisa, meu Deus, por que me abandonaste? Me abandonaste, exatamente. Muito legal. E aí eu te pergunto, será que Eloi é por conta de Deus? Porque tem novo, tudo a ver. All Flesh is Grass também é retirado de uma passagem bíblica. Exatamente. O termo All Flesh is Grass. Isso, exatamente. Então tá tudo ali interligado. Tipo, eles são, querendo ou não, os Cthulhu são deuses. São. E eles têm o poder de tirar a vida de outros seres divinos, né? Que até então ninguém morria, então todo mundo era meio Deus, né? Exatamente. E aí eles chegaram e falaram, não, só a gente controla isso. E, crau, tirou. Só de pensar que eles conseguiram, ou tiveram que fazer um acordo até com os Eternos, eles iam trazer a morte. Os Eternos tiveram que fazer um acordo com eles, né? Então, mas eles chegaram lá pros Eternos. Sim. Ou seja, imagina o quão antigos eles são. Sim, exato. E beleza, né? Como eu falei, eles estavam trabalhando no traje ali na própria Polythrope, até que chega o Chaoscal e fala, não, agora vocês vão trabalhar na minha nave. E estão lá trabalhando na nave do Chaoscal, até que o Woody chama o doutor e fala, então, cara, descobri uns negócios aqui. O lance tem algo errado. Tem algo errado, não está certo. Por quê? Porque eles não querem... Porque o que aconteceu? Lá atrás o Chaoscal falou, não, porque eu falei com o rei do meu planeta, e vocês têm que desenvolver os trajes, mas vocês não podem fazer isso lá no meu planeta. Aí eles até reclamam, né? Pô, o laboratório da sua nave é bom o suficiente, porque a gente precisa ser ligeiro nessa porra. Ele, não, fica tranquilo, meu laboratório é ótimo, que não sei o que lá. Aí o Brian descobriu que, na verdade, ele não falou com o rei do planeta dele porra nenhuma, e ele quer usar os trajes para os guardas dele para começar a invadir outros planetas. É para uso próprio, né? E quando o doutor descobre isso, ele fica bem puto. E ele larga a mão. E ele estava ajudando, né? E ele estava ajudando, né? E além disso, nesse mesmo evento, enquanto eles estão conversando, o Brian e o doutor, a Estinê, ela dá uma escapada ali e ela ouve a conversa deles. E logo que eles terminam a conversa, ela é visitada por um Cthulhu ali, se manifesta pra variar. Do nada, né? Pra variar. E os Cthulhu falam assim, saibam que o nosso design, eles chamam o nosso design, né? Como se fosse nossos desígnios. Eles não podem ser quebrados. E aí ela fala isso pro doutor e o doutor fala assim, peraí,
Se o desenho deles não pode ser quebrado, por que eles estão tão preocupados? Já sei, não é tão perfeito assim o plano deles. Eu posso quebrar. Eu posso quebrar. Eu tenho o poder de quebrar o design. Aí fodeu. Porque no momento em que a Estinê fala isso pro doutor, já era. Ele entra na mesma pira que ele tem em Waters of Mars. Isso. Que Waters of Mars é o quê? Todo mundo vai morrer aqui. Não, todo mundo não. Você vai sobreviver. Não, mas eu tinha que morrer. Você falou, não. Todo mundo, você vai sobreviver. Vai viver sim. Porque everybody lives nessa porra. Porque eu não sou o senhor, eu não sou o Lorde do tempo à toa. Eu posso... Só tem eu agora aqui, não tem mais regra. Eu faço a regra. Isso, exatamente. Isso. Aqui é a mesma coisa. Quando ele Complexo de Deus, foda. Sim, quando ele saca que, tipo, peraí, então os culturos são falhos. Então eles têm uma falha no plano. Se eles têm uma falha no plano, eu vou vampirizar essa falha. Exatamente. Não confundir com os grandes vampiros. Eu vou sangrar essa falha. Eu vou quebrar o plano deles de alguma forma. E aí começa, ele fica muito louco. Sabe... Então, só que essa é a merda. Como a gente tá falando de seres, né, isso vai afetar Dark Times. Isso vai afetar... Qual a merda que isso pode repercutir Imagina a consequência no resto do tempo. Porra. Não, mas na cabeça dele tá assim, não, é ótimo, porque aí os Daleks nunca vão existir, os Cybermen nunca vão existir, que não sei o que ler, não sei o que lá. Os Senhores do Tempo não vão passar por nada, não vai ter Guerra do Tempo, não vai ter nada. Ele começa entra numa pira. A viajar muito forte. De novo, nós estamos no momento do 10º, que não é o momento mais brilhante dele. E pra piorar, ele deu uma pirada um pouco mais cedo no livro, né? Exatamente. Então isso afeta ele pra caramba, né? E aí, sabe quando chega... Pensa num episódio da moderna mesmo, de Doctor Who, inclusive com o 10º, quando ele pensa, já sei. Aí tem um trilhão de ideias. Trilhão de ideias e linguinha pra fora e óculos e aquela porra toda, não sei o que. Ele fala, não, já sei, vamos pegar o DNA do pessoal de Andali, vamos reverter e não sei o que, e a gente vai conseguir fazer um antídoto pra essa merda. É isso. O soro do Reanimator. Ele começa ali a fazer os estudos e os testes. Eles voltam todos pra Andalia e eles ficam fazendo esses testes, né? E pra resumir, ele consegue fazer o que ele quer. Ele cria 2 bombas, Ele cria 2 frasquinhos, né? 2 granadinhas. Eu imaginei que eram granadinhas. Uma da vida e uma da morte. Morte e vida severina, né? Morte e vida severina. Maravilhoso. E aí a gente tem mais uma vez o quote da Bíblia ali, né? Que ele fala, não, all flesh is grass... e toda a glória do homem é como a flor do campo. Temos várias versões, né? Mas para resumir é isso. Isso está na Bíblia, tanto em Isaías 40, versículo 6 a 8, versículo 6 a 8 e Pedro 1, 24. É basicamente a mesma frase, na verdade, tá? 1 Pedro, capítulo 24. 1 Pedro. 1 Pedro. Exatamente. Porque ele fala assim, porque toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor. É sobre o ciclo da vida. É que ele tá falando o quê? Vamos lá. Deus está em tudo, né? Deus criou tudo. Todas as coisas a vida pertence a Deus. Natureza. E quando algo morre, não morre, né? Esse sopro de vida que Deus deu vira outra coisa. Basicamente assim, você é um ser humano, você tá vivendo sua vida, eventualmente você morre, você, né, do terra, pó, pó, você vai voltar pro chão, e o que acontece? Você não vai acabar ali. Suas células vão ser decompostas, você vai adubar o chão e vai nascer uma planta. Essa planta vai ser consumida por um animal que uma outra pessoa vai comer, que eventualmente já vai morrer. É isso, é sobre o ciclo da vida. É o ciclo da vida. É sobre o sopro de Deus que há em tudo e fica girando pra sempre. E é muito bacana que seja All Flesh is Grass, porque é justamente o título do próximo livro. Na verdade, eu vejo esses 2 livros como partes 1 e 2 da mesma história. Não, mas a diferença é só essa, né? Um livro tem só o 10, na verdade não, porque vai aparecer os outros depois, né? E já o All Flesh is Grass vai ser focado, até onde a gente sabe, nos 3, né? Porque vai ter tanto o 8, 9 quanto o 10. Isso. E aquilo, bem que você falou, um continuado do outro e a gente vai fazer alguns desvios no caminho aí. Exatamente, né? E aí o 10º tá naquela pira de que ele conseguiu criar lá os 2 negocinhos e vários mundos podem ser salvos, Gallifrey pode ser salva, que não sei o que lá. Só a título de curiosidade, ele também cita os planetas Acinta e Pergamon, e esses planetas são citados em School Reunion, justamente pelo Red ali, né? Sim. E isso é maneiro, né? Porque tem a ver com a equação lá que eles estavam fazendo, né? Isso. Que era o quê? A equação de Deus. Era o fazedor de Deus lá, a teoria universal. The Godmaker, isso, exatamente. E aí, chega uma hora que ele fala, né? Ele diz que existe uma história sobre um homem que engana a morte, são os interlúdios. Às vezes parece que essa é a minha história. Houve vezes que eu não pude ser o doutor. Ele tá falando... o doutor da guerra. O doutor da guerra. Mas eu quero isso. Morte, decadência, limites podem acabar. E eu vou fazer isso, custe o que custar.
se eu sou o último Senhor do Tempo, eu vou ser vitorioso. E aí a pira voltando aí. Já tá lá em cima, já tá que tá. E aí ele fala pra Estine, né, que tá vendo tudo isso que tá acontecendo, tá todo mundo pirar. Junto. Todo mundo meio assustado já. Aí, a gente vai matar os Cthulhu. Aí ela fala assim, mas eu não quero matar os Cthulhu. Ela até fala, pô, você não, teu nome não é doutor? Doutor não devia curar? Por que você quer matar alguém? Exatamente, ela não concorda com isso. E aí fica essa meia rusga aí entre os dois que até então estavam em termos quase de amizade já, né? E aí lá em Andália é onde acontece realmente, né? Todo pega pra capar. Ele coloca no casaco dele os 2 frascos. Só que no meio da coisa toda, bagunça, o frasco da vida quebra a história e já era, né? Então, no more. Só vou poder matar mesmo, não tem jeito. Infelizmente, não tem mais jeito. Acontece várias coisas aí. A Estine, ela, por conta da influência dos Cthulhu, que eles entram na cabeça dela, eles falam, mata Falomax, mata Falomax. Eles começam a meio língua de cobra, né? E ela acaba matando mesmo, sendo que elas eram, tipo, super próximas, então... Pra vocês verem como a Estine está muito sob a influência ainda dos Cthulhu. Apesar dela ser uma aberração da natureza e que ela não morre, ela ainda é muito suscetível ao poder deles. Mas faz sentido, né? Porque se ela é tão diferente assim, eles vão ficar mais em cima dela, né? Com certeza. E quando eles chegam em Andália, 8 Cthulhus cercam a Tardes. Pra cacete. E aí eles ficam ali na Estine, ó, mate o doutor, mate o doutor, mate o doutor. E ela tá ali meio que resistindo, apesar da discussão que eles tiveram, ela não quer matar o doutor. É só uma briga, não precisa de matar, né? Não chega a tanto. E aí no fim, ela não mata o doutor, mas ela decide se matar. Porque aí se ela se mata, eles perdem essa barganha, né? Eles não conseguem mais dominá-la e aí fica tudo bem. E nessa hora que ela se mata, aí que ele fica putaço mesmo, e aí ele joga o frasco da morte. E aí, eu não sei se é gás ou se é líquido, a impressão que eu tenho aqui é gás, que ele joga assim. Tipo uma granada, né? É uma granada, e os Cthulhu começam ali a morrer. E entra na Tardes e vai embora. Sim. Ele e o Brian, né? Ele e o Brian. E tchau, e beijo. Matei os Cthulhu. Ele tá... Consegui, Time of Victorious. Legal. Aí ele fala assim pro Brian, agora a gente vai pra Mordila e destrói aquela porra daquele planeta que me deixou maluco. E ainda tem uma outra coisa, que ele não faz à toa. Ele entra na Tardes, ele se troca e se veste, ele tem a roupa lá, a alegoria de carnaval. Ele vai assim, pra você ver como ele já tá piradaço. Já subiu demais a cabeça, né? E enquanto a Tardes tá indo embora lá, né, a Estine tá observando, e tem uma frase no livro que, de novo, só corrobora teorias, mas pode também não ser porra nenhuma, que ela fala assim, ela pensou no doutor pela última vez, desejou sorte, desejou forças pra ele, e aí ela o deixou ir. Sim. Doctor, I let you go. Sim. Teorias, nada demais. Será que Estine é uma das facetas da Timeless Pessoa? Children, não mais Children, né? Não mais Children. Da Timeless Person? A gente não sabe, talvez seja. Será que ela é uma outra pessoa que veio do mesmo planeta da Timeless Person? Também não sabemos. Nossa, será que é algo completamente diferente, como a gente tá levado a crer? Talvez também. Porque assim, você vê que ela se matou, mas ela ainda não morreu e ela pensou essas coisas. É por isso que eu falo, tipo, ela morreu ou não morreu? Fica a dúvida. Ela se matou, mas ela morreu? Exatamente. E aí, como você disse, né? Ele se veste ali de galifreiano. Cara, isso pra mim é tipo atestado de maluco. Não. Fazer isso. Não, pelo amor de Deus, né? E aí, ele fala assim pro Brian, né? Quando você for atirar no planeta Mordila, é o seguinte. Não é pra falar fogo. Então, porque ele é assim. Ele fala assim pro doutor, né? O Brian fala, é fogo? Ele fala, não, fogo não. Isso não é arma. Porque não é uma arma. Quando eu falar, go. Tipo, vai. Né? Porque a única coisa que eu tô fazendo é refletindo de volta a assinatura de energia dos Cthulhu. Eu não tô matando ninguém, eu não tô usando bala nenhuma. Eles estão cuspindo energia, eu tô só devolvendo pra eles. É quase assim. Fiz nada, não. Eu não quero matar, só causar dano permanente. É isso, mas é mais isso. Assim, tipo, eu não tô matando ninguém. Eles estão matando. Eu tô só devolvendo, tipo, recanalizando a energia pra eles só. Isso, exatamente, né? E aí ele pensa, será que isso é mesmo a coisa certa a se fazer? Então ele tem uma dúvida ali. Não, sim. Tem uma consciência. Chama bom senso. Tem uma consciência falando assim, será? Será que vai dar merda? Que se foda. Aí ele vai e faz. Será? Exatamente. E aí, no que ele tá se questionando, vem uma nave
que é um flying saucer, né? Que eles falam. É um disco voador. A nave de Dalek, aquele disco voador de Dalek. Isso! Aparece o 8º Doutor com os Daleks. Aliado aos Daleks, isso é muito maneiro. E aí, tipo, é maravilhoso quando eles aparecem juntos. E aí, isso tá aparecendo no visor, né, da TARDIS. Do outro lado, já aparece uma outra nave. Que é a nave caixão. É a nave caixão e dentro dela, enfim, o 9º Doutor. Então temos aí a reuniãozinha no último capítulo, né? Pois é. E a gente dos sabe, 3. Sim, a gente sabe que justamente onde o 9 vai conseguir essa nave caixão, muito provavelmente, na outra edição de Monstros Beauty que tá pra sair. Ai, não vejo a hora. Pior que são 3 partes, eu já tô assim, vai logo. Vai conseguir no finalzinho. No final. Nos últimos segundos, eu acho que ele vai conseguir nos últimos segundos. Eu também acho. E partir pra aí. Isso, exatamente. Aí o 8º fala assim, grande Paul McGann, ele fala assim. Ele fala, né? Maravilhoso, tipo, tá Paul McGann. A gente lê na voz dele. Isso. É isso que eu tô falando, eu li na voz dele. Você acha que salvou o futuro, mas na verdade você está quebrando. Pare. Sim. Aí o 9. Sim, é verdade. É pena que é pare, não é get out, porque o 8 tá falando get out! Get out! Ele grita muito isso. Pois é, e o 9 fala, sim, é verdade, a gente tá junto nessa, não faz isso. Não faz isso. Tá Então, o 8º já sabe que vai dar merda, o 9 já sabe que vai dar merda, o 10º caiu de paraquedas, não tá sabendo de nada, tá fazendo merda. Aí ele só pensa assim, eles estão errados. O 10º pensa, eles estão errados, ajeita as vestes e fala, fire! Ele fala o que... Ou seja, Olha ele lá. tá transformando uma arma mesmo. Isso, porque ele falou, a intenção. Ele falou, não usa a palavra fogo, né? Porque usa não é uma a palavra arma. vai. Fala só dá um ok pra eu ir. Beleza. Quando ele vê que os Zeus passados dele tentando impedir, ele fala, não, ele não sabe o que eles estão falando. Agora é arma mesmo, atira. Agora pode atirar. Fire é a última palavra do livro. Chegamos ao final de The Night, The Fool and the Dead. E é isso, cara. Que delícia. Muita coisa, né? Cara, é muita coisa. E é gostoso. É um livro inteiro, né? É uma delícia. Os personagens que a gente conhece aqui são super legais. Eu adorei a Estinei. Eu super quero mais histórias com ela, assim. Não sei não, hein? Não dentro de TLV, mas de repente em outras partes. Coisas, tá? Outras coisas. Talvez antes desse evento. Porque a gente sabe, por exemplo, que no prólogo ela ainda é jovem. Aqui, ela já tá mais velha. O meio, né? Imagina o meio. Imagina a gente ver, por exemplo... a primeira vez que ela conheceu a Phalomax. A gente não tem essas coisas. É verdade. Quer dizer, não sei se vai ter no meio de TLV, mas provavelmente não, e eu adoraria ver mais histórias da Estinei, entendeu? Ainda vai ver muita coisa no TLV, né? Não sei se é triste ou se é bom, porque significa que vai demorar muito. A gente só vai ter a continuação direta aí, que é justamente All Flash's Grass, em dezembro, dia 10 de dezembro. Um pouquinho, porque ainda tem coisas pra rolar em TLV no meio disso, Pois né? A gente sabe que o TLV é tudo fora da ordem, né? A gente tem que, enfim, ir ajeitando, né? Até ficar na ordem bonitinho, mas isso é parte da brincadeira. Cabeça, né? Mas a gente tem, esse livro ele saiu dia 1º, né? Como eu falei, a gente demorou um pouquinho porque é livro, tem que ler e tudo mais. Mas a gente ainda vai ter dia 7 de outubro 2 pedaços, que é justamente o Master Chief e o Lesser Evil, que são as short stories lá, né? Maravilhoso. Short trips em áudio. Isso. E dia 8 a gente vai ter o Defender of the Daleks parte 2. Que é da Titan. E em outubro ainda vai ter várias coisas. Tem várias coisas ainda em outubro. Até dia 20 de outubro a gente já tem bastante coisa. Tem Rick Music Minot em 14. Dia 15 de outubro vai ter o Monsters Beauty parte 2. E dia 20 vai ter os encadernadinhos ali dos bonecos. Isso, tem bastante coisa. E, por exemplo, o Flash's Grass, que é bem lá pra frente, já vai ter terminado Monsters Beauty com o 9. E já vai ter tido coisas com o 8º. Então eu acho que vai estar mais solidificado. Mas é justamente por isso que o Flash's Grass tá lá na rabeta. Isso, porque também acho. É pra gente já saber tudo o que aconteceu, tanto com o Doutor, quanto com o Doutor, quanto com o Doutor. Com o 8º e com o 9, né? E como eles chegaram neste ponto em que o 10º mudou todo o futuro, né? Pois é, mudou tudo. Cara, eu não vejo... Ai, eu tô muito... Não é nesse ponto que o 10º cagou tudo, porque é isso que ele faz, essencialmente. Cagadinha, né? Cagadona, aquela né? Cagadaça foda. Não, eu só quero saber as consequências, porque, por exemplo, provavelmente o 8º e o 9º vão olhar lá na frente e ver o que aconteceu. Pois é. E a gente já vai saber das consequências quando a gente voltar pra All Flash's Grass. Então isso vai ser muito interessante de ver. Pois é. Isso que é bacana de TLV, né? Sempre fala. A parte da brincadeira, como eu acabei de falar, é montar tudo. É pegar esse quebra-cabeça e montar, porque é tudo bagunçado, né? E o mais legal é que são mídias diferentes. Isso pra mim tá sendo mais enriquecedor. Tipo, não, sem dúvida. A gente lê o quadrinho, agora a gente tá lendo um livro, a gente vai ouvir um áudio, tudo dentro da mesma história. Sério, tudo pedacinhos. É a primeira vez que a BBC faz isso.
em 57 anos de Doctor Who. E é incrível, né? Eu tô achando Ainda assim, não fez 57, mas vai fazer durante. No ano que faz 57 anos. E assim, cara, é muito gostoso. É uma experiência muito bacana. E é sempre bom ter o que esperar de Doctor Who. Acho que essa sensação é a mais gostosa de todas. Tipo, tá, beleza, não tem série de TV, mas, cara, olha, tem coisa nova rolando, né? Sim. Então, essa sensação de, ai, chega logo, é muito gostosa. Ainda mais quem tem o calendário, a gente vai só riscando do calendário, né? Faltam tantos dias pro próximo. Isso, exatamente. É muito gostoso. Pois é, enquanto não chega o próximo, enquanto não chega aí Master Chief e Lesser Evils, conte pra gente sua nota de Hartnell Whittaker para The Night, The Fool and The Dead. Cara, eu gostei bastante desse livro. Acho que, de novo, personagens muito fodas, introdução do Brian, mundos novos, Cthulhu conversando. Cthulhu trocando ideia. Cthulhu trocando ideia. Acho que merece um Matt Smith. Olha, 11, legal. Matt Smith, eu não vou dar a nota full porque eu quero saber o que vai acontecer. Eu tô louca pra o Flash's Res, eu sei que tem que esperar muito. Quando acabar a TLV geral, a gente vai ter que dar uma mega nota que vai suprimir todas as outras. Então... sim, com certeza. Mas assim, pra mim, este livro, enquanto obra, sozinha, né, separadinho, tudo, Matt Smith... Só nota Fred Pavão. Vou subir um pouquinho, dou um capaldinho, olha, dou um 12, dou um 12 redondinho ali. Boa, a gente fecha com 11,5. De novo, eu achei a história muito bacana. Eu sou muito suscetível a coisas que tem qualquer coisa de mitologia, independente de qual se é mitologia grega, se é mitologia hebraica, se é passagem bíblica. Eu gosto muito. Questionamentos filosóficos, né? Exatamente. É o lance da visão da Bíblia enquanto filosofia. Tipo, o que isso aqui, ou até histórico também, né? O que esse pedaço aqui quis dizer? O que quando ele falou, Eloi, não sei o que, qual o impacto disso na história ali do cânon bíblico? Porque a Falomax tá nesse planeta, por exemplo. E por que o autor ali da história, enfim, a pessoa que monta, escolheu justamente isso. Exato. Entendeu? Tipo, eu gosto muito de, por exemplo, ele não deu um nome random ali pra esse personagem ou pra esse planeta ou whatever. Não. Nomes têm poder. Nomes têm força. Não, e fazem toda a diferença na história, né? Sim. Então é muito legal. Pois é, então a gente fecha aí com 11,5 de 3, acho que é uma nota justa, lembrando que todas essas notas vão ser suprimidas no dia que acabar tudo de TLV. Com certeza. Mas ainda demora, porque TLV só acaba em 2021, então a gente ainda vai ter muita coisa aí. Tá longe. Pois é. E a gente quer saber, óbvio, de vocês, qual a perspectiva de vocês de TLV. A gente sabe que todo mundo tá acompanhando TLV, ou pelo menos deveria estar acompanhando, que tá muito divertido. Essa é a dica. E se todo mundo tá acompanhando, todo mundo tem que dizer o que tá achando. Pra dizer pra gente o que você tá achando de TLV, como sua cabeça ficou depois de ler The Night, The Fool and The Dead, você alcança a gente nas nossas redes sociais. Redes sociais essas que você sabe bem quais são. A gente tem ali o Instagram, que é aquela rede bonita onde bota as fotinhos, e o pássaro. Deixa eu ver de onde é o pássaro hoje. O pássaro, ele é o pássaro de armadurinha que protege da morte. Super cute. Que é o nosso Twitter. Pra achar a gente nas redes sociais, você procura por qual usuário mesmo, Thaís? Doctor Who Brasil. Só procurar Doctor Who Brasil, começar a seguir se você não segue. E lembrando aí que é muito interessante, você também tá assinando em algum feed o DWBRcast, independente de qual seja. Se é Deezer, se é Spotify, se é RSS, iTunes, enfim, você escolhe, você assina e na hora que o podcast sai, você já recebe a notificação, já começa a escutar e já começa a trocar essa ideia com a gente. Já tá na mão. Exatamente. Muito obrigado aí você que toda semana e todo podcast você comenta com a gente, troca ideia, isso é muito importante, mas se você quiser ajudar a gente aí monetariamente falando, com um pouquinho, com um pocão dos seus dinheirinhos, você pode ir lá em apoia.se/Doctor Who Brasil, escolher com quanto você vai doar e ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo de Doctor Who. Estamos aí há mais de 9 anos já, beirando os 10 anos. Meu Deus! Então se você quiser ajudar a gente a continuar aí por mais 10, quem sabe, vai lá na Apoia-se, vê com quanto você quer ajudar, toda ajuda é bem-vinda, a gente fica muito feliz. Com certeza, muito grato. Certo? Foi bacaníssimo, como sempre, como tá sendo sempre no TLV, revisar mais esse pedacinho dessa mega saga com vocês, The Night, The Fool and The Dead. Até nosso próximo encontro, até nosso próximo review de Time Lord Victorious. Aquele abraço e falou! Falou! Tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz,
Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos, Jair Curciol Filho, Rogério Kobayashi Tanamates, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza, Bianca Bueno, Sabrina Fernandes e Douglas Bride Rosa. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.